Se tu tem uma lavanderia pequena em casa e não sabe como decorar ela, fica nesse vídeo porque eu vou te dar as melhores dicas para ter uma lavanderia bonita e organizada. Olá, eu sou a Paty e esse é o quadro Oi Inscrita. Esse é o quadro onde eu vou ajudar as inscritas aqui do canal com as suas dúvidas sobre decoração. E para começar, eu trouxe aqui o comentário da Ana Lara. Ela disse assim, Paty, amo seus vídeos e dicas, espero que continue. Tenho dificuldade em encontrar dicas para quintal pequeno e lavanderia de corredor. Me ajuda? Beijos. É claro que eu te ajudo, Ana Lara. Mas o quintal vai ficar para um outro vídeo, porque senão esse daqui vai ficar muito longo. Então, só para contextualizar, né? Para quem não sabe, uma lavanderia de corredor é uma lavanderia que tem uma configuração num formato de um retângulo mais comprido e mais estreito, como se fosse um corredor mesmo. E a lavanderia é um ambiente que é muito negligenciado dentro da maioria das casas, porque quando tu pensa em reformar, em decorar, ela sempre fica por último, né? Porque geralmente as pessoas pensam assim, é um espaço que ninguém vai ver, só eu vou utilizar, então deixa para depois, vou investir em outras coisas onde mais pessoas veem. No dia a dia, né, quem é dona de casa, quem cuida da casa sabe o quanto a lavanderia é importante, né, para arrumar a casa, para lavar roupa, para lavar outras coisas da família inteira. A lavanderia organizada, bonita, funcional, na verdade, ela é muito importante porque ela não é para os outros, ela não é para as visitas, mas ela é para ti, para tua família, para quem usa todos os dias a casa. Então ela melhora a tua produtividade, ela te dá mais ânimo de fazer as atividades que precisam ser feitas, ela facilita também, né, a execução dessas tarefas domésticas. Por isso eu separei 9 dicas que são muito importantes na hora de decorar uma lavanderia corredor. E a minha primeira dica é: utilize portas de correr. Como a lavanderia corredor tem essa característica de ser mais estreitinha, tu tem ali o espaço dos armários e depois um espaço de circulação que normalmente não é muito grande na frente desses armários. As portas de correr facilitam muito na hora de abrir e tirar as coisas de dentro, porque elas não vão atrapalhar a circulação, né? Vão facilitar ali o manuseio das coisas. Porém, se tu tiver dificuldade de encontrar móveis com portas de correr, porque quando tu vai mandar fazer sob medida ou modulado, é mais fácil de conseguir. Mas se tu vai comprar um móvel pronto, pode ser que tu não encontre, né, exatamente o que tu precisa com portas de correr. Aí a minha dica é para te ficar muito atenta ao tamanho dos módulos desses armários que tu vai comprar, para que as portas não sejam portas muito grandes, para na hora de abrir, tu conseguir fazer tranquilamente o giro, né, para abrir a porta sem esbarrar em nada, sem esbarrar em ti mesmo e sem atrapalhar a circulação ali dentro da lavanderia. Então, mede o tamanho da circulação que tu vai ter ali na frente desse armário e mede o tamanho da porta para ver se esse giro na hora de abrir vai ser tranquilo. Se tu não puder fazer armários com porta de correr e o espaço que tu tem não te permitir colocar armários com portas de abrir, uma opção é utilizar prateleiras. Então, utilizar estantes, né, com prateleiras que são abertas e aí tu não vai ter esse problema com as portas. Porém, se tu for utilizar uma estante, tu vai ter que investir em itens de organização, como cestos e caixas organizadoras, para conseguir arrumar todos os teus itens ali de uma forma organizada e não ter um excesso de informação que gera poluição visual e dá aquela cara de bagunçada para tua lavanderia. Eu trouxe como sugestão essa estante de pinos. Como ela já tem esse acabamento de material natural, já é um toque de decoração ali para a lavanderia e ela é composta por 6 prateleiras. Então tem bastante espaço para te colocar cestinhos, colocar caixas e organizar todos os teus produtos de limpeza na lavanderia. A segunda dica é sobre a disposição dos móveis. Tu vai colocar todo o mobiliário em uma parede só, que é aquela parede onde tem os pontos hidráulicos, né, para te fazer a ligação do teu tanque e da tua máquina. E aí tu vai procurar preencher toda essa parede de uma forma equilibrada. Tu vai colocar os móveis de uma parede até a outra, né, e, se possível, também do piso até o teto. Claro que, às vezes, a gente tem na ponta, né, numa dessas pontas dessa lavanderia corredor, a gente tem uma porta, uma janela, e aí tu tem que cuidar para que os móveis não fiquem na frente, né, dessas aberturas para não prejudicar a circulação, não prejudicar o acesso à janela. Mas, dentro do possível, respeitando os limites de afastamento ali dessas aberturas, o ideal é que tu preencha toda essa parede. Primeiro,
porque isso é importante para que tu tenha bastante espaço de armazenamento para guardar ali tudo que tu precisa. E segundo, porque já é uma lavanderia menor, pequena, então quanto mais espaço tu tiver para deixar as coisas organizadinhas, não deixar as coisas expostas, mais organizada ela vai ficar. E aí vem a minha dica: se tu não vai fazer uma marcenaria sob medida ou planejada, aonde tu consegue, né, ocupar bem todos os espaços, eu sugiro que tu compre os móveis e use eles como módulos mesmo. Então tu vai colocar ali, por exemplo, um armário, né, uma bancada, e aí em cima tu vai botar um armário aéreo. Mas esse armário aéreo não vai preencher toda a tua parede, ele não tem talvez exatamente o tamanho da tua parede. Tu vai complementar esses espaços vazios utilizando nichos, utilizando prateleiras, e aí eu vou te dar uma sugestão aqui. Então, para te ajudar, eu trouxe como exemplo esse armário aqui. Ele é um armário aéreo de cozinha, mas ele poderia super ser usado numa lavanderia, ficaria bem legal. E ele é legal porque ele tem as 3 portinhas e embaixo ele já tem um nicho onde tu pode colocar coisas que tu utiliza mais no dia a dia. A gente vai falar sobre isso numa dica mais adiante. Mas ele tem essa composição, né, de branco com o nicho em madeira, que vai ficar bem bonito numa lavanderia. Essa outra opção aqui é um pouco menor. Aquele armário anterior tinha 1,20 de largura e esse tem 90. Então, se a tua lavanderia for um pouco menor e não couber um armário de 1,20, tu pode utilizar um modelo como esse, que ele tem os nichos na lateral. Então, as portas dele são um pouco mais alongadas, né, e ele tem 3 nichos na lateral. Eu gosto de utilizar na lavanderia acabamentos, cores parecidos com os dos móveis da cozinha. Mas se tu não tiver como fazer isso, se tu for comprar móveis separados e tu não encontrar, né, exatamente igual, eu tô trazendo essas sugestões nesses acabamentos bem neutros, né, que lavanderia branca sempre funciona, e para um espaço pequeno é bom porque reflete mais luz e dá um pouco mais de amplitude ali pro ambiente. Aí eu trouxe também esse conjuntinho de prateleiras, porque se tu colocar o teu armário e ainda sobrar espaço, tu pode complementar com prateleiras. Aí nesse caso, elas são 2 prateleiras de 1 metro por 20 centímetros de profundidade. E o que é legal de ser um conjuntinho? Se tu tem um espaço grande, tu coloca uma do lado da outra, bem encostadinho, que vai formar uma prateleira só, como se fosse uma prateleira grande. Mas se o teu espaço é menor, tu coloca uma acima da outra, então tu vai ficar com 2 prateleiras menores, vai dar para guardar bastante coisa da mesma forma, só vai mudar a composição ali no teu espaço. E o legal desse modelo aqui é que é uma prateleira flutuante. Então, quando tu colocar ela ali, a instalação do suporte vai ficar invisível, tu só vai enxergar realmente a prateleira ali na parede, vai ficar super bonito. Agora vamos para a terceira dica, que é: tenha um armário vertical. Eu gosto muito de ter um armário vertical na lavanderia, porque é muito bom no dia a dia para organizar e guardar várias coisas que não cabem num armário baixo ou num armário aéreo. Eu gosto de começar colocando esse armário vertical bem encostadinho numa das paredes. Então, na parede que não tem porta, não tem janela, ou que tem espaço, né, suficiente para o armário, apesar de ter as aberturas, tu sempre vai encostar ele ali naquela parede e depois tu parte para os outros módulos, que são os módulos da bancada, né, dos armários baixos, e de armários aéreos ou de prateleiras, o que tu optar por colocar na parte de cima. E por que eu acho importante ter esse armário vertical? A gente sempre precisa guardar numa lavanderia coisas como vassoura, rodo, mop, aspirador de pó. E esses elementos, eles são, né, mais verticais, eles são altos e fica muito ruim no dia a dia quando tu tem que deixar eles escondidos num lugar que é difícil de pegar. São coisas que tu precisa ter ali de forma prática, rápida, para agilizar o teu trabalho. Então, se tu tem um armário vertical, tu consegue guardar eles ali dentro, acessar de uma forma muito fácil e rápida quando tu precisa, fica organizado, porque também tem a opção de tu colocar, por exemplo, um suporte na parede e deixar eles ali pendurados, expostos. Só que isso não fica legal, porque uma lavanderia corredor já é pequena, né? Se tu deixa muitos elementos expostos, aparentes, acaba gerando uma poluição visual, principalmente porque esses elementos, eles não são muito padronizados, né? Cada um é de um jeito, cada um é de uma cor, de uma marca, então acaba criando esse excesso de informação e deixando com cara de bagunça. Por isso, sempre que tu puder guardar dentro de um armário o máximo possível desses itens de lavanderia, mais organizado vai ficar.
Aí, de novo, se tu não tem como mandar fazer um armário especial ali pro teu espaço e vai comprar um móvel pronto, eu trouxe para te ajudar uma sugestão de um móvel que é um armário multiuso vertical com 2 portinhas. E eu gostei desse armário por causa da repartição dele dentro. Não adianta tu comprar um armário que é vertical, mas ele é todo composto por prateleiras, porque daí tu não vai ter o espaço que tu precisa para esses elementos mais altos. Então esse armário aqui, ele tem um nicho, né, bem vertical, onde tu consegue colocar esses elementos como rodo, vassoura, mop. Ele tem outras prateleiras que também são mais altas, onde tu consegue colocar, por exemplo, um aspirador de pó que não seja daquele modelo vertical, porque é legal essas coisas tu conseguir desmontar o mínimo possível para guardar, para ficar fácil de tu usar quando tu precisa, não ter que ficar montando tudo do zero, né? Esses espaços de prateleiras mais altas também podem ser úteis para guardar, às vezes, um balde, uma bacia, sabe? Então eu achei essa forma que ele é dividido por dentro bem útil para itens de lavanderia. A quarta dica para decorar uma lavanderia tipo corredor é ter uma bancada contínua. Quanto mais alongada tu conseguir deixar essa bancada, melhor. Então o que a gente precisa geralmente ter nessa bancada? Um tanque, que daí eu recomendo que seja um tanque embutido ali no tampo. Precisamos de uma máquina de lavar roupas, que eu gosto muito das máquinas com abertura frontal. Uma porque elas deixam essa continuidade na bancada, porque ela consegue ficar embaixo do tampo. E outra, que essas máquinas elas são infinitamente melhores para lavar roupa do que aquelas máquinas que têm a abertura superior. Eu acredito que seja por causa do funcionamento dela, né? Eu não entendo da parte técnica para saber por que ela é melhor, mas eu sei por experiência. Eu sempre tive máquinas com abertura frontal e elas não estragam a roupa, tu consegue lavar muito, muito e a roupa fica sempre intacta, com cara de nova. Enquanto que algumas vezes que eu tava na casa de outras pessoas que tinham a máquina com abertura superior, várias vezes eu acabei me arrependendo de botar minha roupa para lavar na máquina, porque coisas mais delicadas, assim, estragaram só com uma única lavagem, sabe? Então eu recomendo que, se tu puder, tenha uma máquina com abertura frontal. E aí, o que tu vai ter que cuidar se tu tem uma lavanderia tipo corredor? É se o espaço que tu tem disponível ali para abrir a porta da máquina é suficiente. E até mesmo você vai ter espaço para te ficar ali na frente da máquina e abrir essa porta, né? Porque dependendo da posição em que ela tá na lavanderia e do sentido do giro da porta e do espaço que tu tem, pode ser que essa abertura fique difícil. Se o teu espaço não comportar essa máquina de abertura frontal e tu precisar colocar a máquina que tem a abertura superior, aí eu indico que tu coloque ela sempre num cantinho, sabe? Ou no começo ou no final da tua bancada, para que ela interfira o mínimo possível na continuidade do espaço ali da tua bancada. Porque esse espaço da bancada ele é muito importante para a lavanderia ser funcional mesmo, para te ter espaço suficiente para lavar, limpar o que tu precisa ali em cima, para te conseguir passar uma roupa se tu quiser. Então, como a lavanderia já é estreita, tu não vai ter espaço para botar mais uma mesa de passar, sabe? Então tu já utiliza aquela bancada mesmo como espaço para passar roupa, já deixa um pontinho de tomada ali em cima que não seja de nenhuma máquina para utilizar. Por isso, quanto mais inteira, mais contínua ela for, melhor vai ser. Então aqui, para te ajudar, eu trouxe 2 sugestões. Uma é um tanque embutido de inox, que tem um visual bem limpo, fica bem bonito, bem discreto na tua bancada. Ele tem um tamanho de 50 por 45, que não é assim um tanque enorme, mas ele é um tamanho ok, que tu vai conseguir fazer as tuas coisas ali com facilidade. E o outro item que eu trouxe aqui para te ajudar é uma máquina com abertura frontal. Essa daqui é um modelo lava e seca, que é a máquina que eu tenho. Não é exatamente o modelo que eu tenho, porque eu tenho já há alguns anos, né, e ela foi sendo atualizada. Então isso daqui é um modelo atualizado da que eu tenho. E eu trouxe como sugestão essa lava e seca, porque como é uma lavanderia corredor, que a gente tá falando de dicas para lavanderia corredor, geralmente elas são menores, né? E aí é muito legal ter uma secadora de roupas, facilita muito o dia a dia. E se tu tem a máquina mais a secadora, tu vai acabar ocupando muito espaço dessa tua bancada, tu vai ficar com pouco espaço para colocar armários na parte de baixo, que também são muito úteis, né? As gavetas também são muito úteis numa lavanderia. Então, é importante que tu consiga otimizar esse espaço, colocar a máquina ali, mas também ter espaço para os armários. E aí uma lava e seca ajuda muito nisso, porque tu consegue ter as 2 funções ocupando um espaço só. Claro que se tu tem uma família muito grande, que tu tem muitas roupas para lavar todos os dias,
ter as duas máquinas separadas facilita, porque daí enquanto tu tá lavando numa, na outra tu tá secando, né? Tu otimiza esse tempo. Só que se tu procura praticidade e otimização ali pro espaço da lavanderia, essa lava e seca é ideal, porque tu coloca a roupa suja, liga o ciclo de lavar e secar, e quando tu tira a roupa ali, ela já tá limpa, seca e cheirosinha. É só dobrar e guardar. A quinta dica é utilizar um cabideiro. Ter um suporte para cabides acima da tua bancada da lavanderia facilita muito, tanto para ti poder colocar, às vezes, blusas que tu já passou, né, e tu não quer amassar elas antes de guardar no armário, tu já bota num cabide e pendura ali. Ou então, se tu lavou uma peça que é mais delicada, que tem um tecido que tu precisa ter mais cuidado, tu pode deixar ela secando no cabide, pendurado ali na tua lavanderia. É muito útil, tanto para secar a roupa, como para guardar ali depois que tu passa. Então, eu trouxe duas coisas que podem te ajudar a compor esse varal ali na tua lavanderia. O primeiro deles é uma prateleira com cabideiro. Esse modelo tem 60 centímetros. Então, de novo, tu vai utilizar a prateleira como um módulo. Se tu tem um espaço pequeno, tu coloca só uma. E se tu tem, né, a possibilidade de espaço para colocar mais, tu vai colocando uma do ladinho da outra até tu preencher todo o espaço que tu precisa. E o segundo item que eu trouxe são os cabides de aço cromado, porque tu vai deixar esses cabides sempre expostos, eles vão fazer parte da tua lavanderia. E é legal que sejam cabides com um visual bonito, clean, que não interfira visualmente ali na tua lavanderia, que não traga excesso de informação. Imagina ter um monte de cabides ali, um de cada jeito, um de madeira, um de plástico, um rosa, o outro preto. Não ia ficar bonito, ia passar de novo aquela sensação de bagunça. O segredo para deixar coisas expostas é padronizar. E aí tu precisa deixar todos os cabides iguaizinhos. Aí eu trouxe esse kit de cabides que vem 10 unidades. Já é uma quantidade bem suficiente ali para uma lavanderia. E ele é de aço cromado, tem esse visual fininho, bem slim. É um material resistente e tem uma cavinha onde facilita muito quando tu precisa pendurar roupas que tem tecidos que deslizam, sabe? Tecidos mais sedosos ou de alcinha. Então são muito funcionais e vão ficar bonitos em qualquer lavanderia. A sexta dica é deixar os itens de uso frequente sempre à mão. É muito comum as pessoas terem dúvidas sobre o que colocar de decoração, de adornos numa lavanderia. E aí eu sempre respondo, coloca o que tu usa. Uma lavanderia tem que ser funcional. E a gente já tem muitas coisas que a gente precisa ter numa lavanderia. Então, por exemplo, sabão de lavar roupa, amaciante, alvejante, prendedor de roupa, né, produtos de limpeza em geral são itens que fazem volume e que eles vão ter que estar ali na tua lavanderia de qualquer forma. Então, utiliza isso para decorar. Não adianta tu colocar um monte de enfeite, de adornos, coisas que não são usáveis, vai faltar espaço para o que realmente é importante e vai te atrapalhar no dia a dia para utilizar o teu espaço. Então, uma coisa que eu gosto muito de utilizar são cestinhos organizadores. Para colocar prendedor de roupa, para colocar paninho de microfibra, para organizar como se fosse uma bandejinha assim, frascos dentro. Tudo que tu usa com frequência na tua lavanderia, tu pode organizar nesses cestinhos e deixar à mão, vai fazer parte, né, da estética da lavanderia, vai deixar a lavanderia bonita e ao mesmo tempo funcional. Eu trouxe como sugestão esse modelinho de cesto de palha. Eu gosto muito de materiais naturais, eles são atemporais. E numa lavanderia toda branquinha ou de tons neutros, como eu tô sugerindo aqui, um cestinho de palha vai super bem para trazer um toque de aconchego. Aí aqui a gente tem um trio de tamanhos diferentes que tu consegue compor ali nos nichos, ou em cima da bancada, ou nas prateleiras, para guardar os teus objetos de uso mais frequente. Além dos cestinhos, é importante a gente ter recipientes padronizados para guardar sabão, amaciante, alvejante e outras coisas que tu utilize com frequência e que tu acha importante ter ali de fácil acesso. Porque para deixar esses itens expostos e eles fazerem parte da decoração, eles precisam estar embalados de uma forma bonita, né? E padronizar é o melhor jeito de não parecer bagunça. Então, eu me empolguei um pouco aqui e trouxe 3 opções de recipientes que tu pode utilizar, um diferente do outro, que vai depender ali do teu gosto, da tua personalidade. A minha primeira sugestão é esse trio aqui. Olha que coisa mais fofa esses frasquinhos coloridos. A gente tem o frasco para o sabão líquido, para o amaciante e para o alvejante. E aí é um de cada cor, traz essa brincadeira ali para a lavanderia, dar um toque de cor na decoração. A segunda opção é esse trio de frascos âmbar. Também tem recipiente para os 3 produtos, né? Então, amaciante, alvejante e sabão líquido.
Só que daí é nessa cor neutra, em vez de ser aquela cara mais colorida, né, da primeira opção, esse daqui ele é neutro e traz um toque mais elegante para a lavanderia. E aí, a terceira opção são recipientes transparentes. Só que o que é o diferencial desse daqui? Ele pode ser utilizado também para colocar sabão em pó, não apenas sabão líquido. E ele vem com um copo dosador, que é muito útil no dia a dia. Esse kit tem só 2 recipientes, só que ele também tem um tamanho maior do que os outros, né? As outras opções que eu trouxe eram de 1 litro aproximadamente de produto dentro, enquanto que esse daqui comporta 1,8, né? São quase 2 litros de produto. Então, se tu tem uma família grande e tu utiliza bastante quantidade, é legal que tu não precisa ficar repondo o produto ali com muita frequência. A 7ª dica para decorar a tua lavanderia corredor é utilizar um varal de teto. Como uma lavanderia corredor tem basicamente o espaço onde estão os armários e o espaço de circulação, se tu colocar um varal de chão, vai atrapalhar a circulação. Se tu colocar um varal de parede, ele precisa estar numa altura que tu alcance para estender as roupas, e aí também vai atrapalhar na circulação, porque tu vai passar e vai ficar batendo nas roupas, ou tu vai ter que perder espaço de armário, de prateleira, que são espaços de armazenamento importantes, para poder colocar esse varal em cima da bancada e não atrapalhar a circulação. Um varal de teto resolve isso, porque tu pode colocar ele acima da circulação, tu ergue ele lá no teto, né, como o nome já diz, e quando tu precisa estender ou recolher as roupas, tu consegue baixar ele ali na tua altura para facilitar. Então eu trouxe 2 opções. A primeira é esse modelo de varal de teto que tem as varetas individuais. Então tu consegue baixar uma vareta por vez, né, conforme a tua necessidade ali para estender ou recolher as roupas. E a segunda opção é um pouco mais simples, então ela também tem um custo menor, que é esse varal que ele desce inteiro, né? Tu baixa toda a estrutura para estender ou para recolher as roupas. Mas a ideia dos dois é a mesma, conseguir estender as roupas de uma forma fácil, mas que elas fiquem altas para não atrapalhar na circulação e nem perder espaço de armários. Fala sério, esse tipo de varal facilita muito, e muita gente não coloca varal na lavanderia corredor porque acha que não tem espaço. Então, se tu gostou dessa dica, já deixa um like aqui no vídeo para eu saber. A 8ª dica é: crie um destaque na parede da bancada. Essa é uma ótima opção para te colocar um revestimento na parede sem ter que fazer um investimento muito grande, porque essa parede da bancada, onde vão ter todos os armários, na verdade, da lavanderia, é uma parede que vai ter uma área menor para ser revestida, né? Porque tu vai ter só o espaço entre a bancada e o armário aéreo, ou no máximo o espaço atrás das prateleiras, que vai ficar aparente que tu vai ter que revestir. Então é legal tu colocar um revestimento ali, porque como geralmente a lavanderia já é um ambiente onde tu não vai ter itens muito diferentes, vai ser uma coisa mais básica, mais neutra, como aqueles armários, por exemplo, que eu trouxe como sugestão, tu dá um toque de decoração na parede com o revestimento, vai fazer total diferença para deixar a tua lavanderia mais bonita. E aí, eu trouxe, gente, uma coisa muito legal aqui, que é uma pastilha resinada autoadesiva. Eu adorei isso daqui. Tu consegue colocar em qualquer parede, por cima de uma pintura ou por cima de um azulejo que já existe. E tem várias opções de cor e de modelo. Eu trouxe esse modelinho aqui, que é tipo tijolinho de metrô, só que a paginação é diferente, é mais moderna, mais contemporânea, porque as peças são colocadas uma acima da outra, sem transpassar, sabe? E fica muito bonito, as placas já vêm prontas com adesivo, é só realmente colar na parede. É um jeito muito fácil e rápido de mudar a cara da tua lavanderia sem quebra-quebra. E agora chegamos à última dica, que é o cesto de roupa suja embutido. Se tu vai fazer uma marcenaria sob medida ou planejada, tu consegue ter um gavetão ou uma tulha, enfim, alguma coisa ali no teu mobiliário para colocar roupa suja. Mas se tu vai comprar móveis soltos ou modulados para montar a tua lavanderia, é interessante tu deixar um espaço ali na bancada para embutir o cesto. Porque, de novo, a lavanderia já é pequena, já tem só aquele espaço de circulação ali livre. Se tu deixa um cesto de roupa suja, ele vai atrapalhar essa movimentação, esse fluxo da lavanderia. Então é interessante ou tu colocar dentro de um módulo do teu armário, se tu tiver espaço, ou tu não precisa, tu pode só deixar um espacinho vazio. Então tu vai ter ali o tampo da tua bancada, que vai de uma parede até a outra, ou se tu seguir as minhas dicas, vai do teu armário vertical até a parede. E tu vai deixar um espacinho livre ali embaixo dessa bancada para embutir um cesto. Não precisa ter marcenaria, não precisa ter nenhum módulo de móvel ali embaixo. É só um espaço vazio embaixo desse tampo, onde tu vai conseguir colocar um cesto de roupa suja.
E aí eu já trouxe um modelo bonito, porque se ele ficar aparente, né, não ficar dentro de um armário, tem que ser uma coisa que fique bonita e que ajude ali na decoração da tua lavanderia. Lembrando que todos os itens que são funcionais e ficam aparentes fazem parte, na verdade, da decoração. Esse cesto aqui é em bambu, tem uma tampa, então tu pode deixar ele fechadinho, que fica ainda mais organizado. Ele tem um revestimento em tecido por dentro, que fica com essa bordinha para fora, fica bem bonito. E ele também tem um tamanho bem bom para essa função de cesto de roupa suja. Então esse toque de bambu, de novo, um material natural, né, assim como os cestinhos, para deixar esse ambiente da lavanderia mais agradável para te fazer as tuas atividades. É isso. Se tu também precisa de ajuda com a decoração da tua casa, escreve aqui nos comentários desse vídeo. Quem sabe tu é a escolhida para o próximo Oi Inscrita. E já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Os links de todos os produtos que eu mostrei estão aqui na descrição. E eu vou te deixar com esse outro vídeo aqui que também pode te ajudar a decorar a tua casa. Até o próximo vídeo. Tchau!